Começa agora pela rede TV Tech e TV Câmara em UHF o programa Caderno Digital. Uma ótima tarde para você que assiste a gente pela Rede TV Tech, agora em UHF, e também acompanha nossas mídias sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, também no YouTube. Basta procurar por TV Tech Jundiaí. Hoje o programa traz um assunto a respeito de reforma trabalhista. E para falar sobre isso, eu recebo a Fernanda Mello. Ela é advogada justamente dessa área, da área trabalhista. Fernanda, muito obrigada pela presença. Seja bem-vinda. Obrigada. Fernanda, reforma trabalhista. Essa reforma ela já foi aprovada no final do ano passado, de 2017. Ela já está em vigor? Sim, foi aprovada o ano passado, está em vigor desde o dia 11 de novembro de 2017. Ela veio através da Lei 13.467, que visa alterar e inovar alguns artigos da CLT. Então, essa reforma, ela abrange todos os trabalhadores que são contratados por meio da CLT, que é a legislação trabalhista mais comum no Brasil, né? Isso, ela abrange todos os contratos novos e os contratos já vigentes. Qual a principal mudança para o trabalhador? A gente sabe que são muitas, mas é interessante a gente citar as mais significativas. Uma das mudanças mais significativas, né, na minha opinião, é que agora o empregado e o empregador, eles têm uma maior liberdade para formalizar os acordos, como a grande inovação do acordo do banco de horas, né, que hoje com a nova legislação, não precisa mais da previsão de convenção coletiva ou acordo coletivo, assistência sindical para compensação das horas em banco. O acordo ele é formalizado diretamente com o empregado e o empregador. Na minha opinião, é a principal mudança. E existem, logicamente, outras mudanças que beneficiam, outras que prejudicam o trabalhador, como, por exemplo, a supressão das horas em itinere. Tá? As horas em itinere eram um direito previsto pela CLT, na qual o empregado tinha direito daquela hora de percurso, ou seja, o trabalhador que tinha que percorrer longa distância da casa dele até o local de trabalho, como por exemplo o caso do minerador, que tem que percorrer uma grande distância da entrada da mina até o início das suas atividades, ele tinha direito a receber essas horas como hora extra. Hoje, com a reforma, essas horas em itinere elas foram suprimidas, ou seja, o trabalhador não tem mais direito do recebimento dessas horas. Eu não conhecia esse nome, itinere, é pelo itinerário? Isso, as horas de percurso, o que ele gasta entre a residência dele até o local de trabalho. Normalmente, para alguns trabalhadores, pode compreender aí a mais de 1, 2 horas. Agora, esse percurso, ele continua valendo no caso de um acidente de trabalho? Aí seria uma outra relação, né? Com referência ao acidente de trabalho, tudo continua a mesma coisa. Ele tem direito, se ele sofreu um acidente no percurso da casa dele até o local de trabalho, ele tem direito de receber. O que ele não recebe é essa hora extra que foi suprimida. Agora, e para o empresário, hein? O que você acha que foi o que mais beneficiou e o que talvez tenha prejudicado? Se é que teve algum prejuízo. Eu entendo que, assim, eu não consigo ver prejuízo para empregador, tá? Com a reforma trabalhista. Pelo contrário, eu acho que beneficia e muito a empresa. O empregador ele tem agora uma série de benefícios, né, digamos assim, seriam benefícios, né, uma série de privilégios que antigamente a legislação não permitia, como, por exemplo, a compensação em banco de horas para o empregado já trabalhou
vai compensar a hora extra, o empregado não tem mais que pagar isso, então ele deixa de ter que remunerar aquilo, então o custo para ele vai reduzir. Além dessa mudança, hoje na parte processual aí a gente tem várias mudanças que também beneficiam o empregador, como por exemplo a questão do dano moral. A fixação do dano moral, que antigamente era de livre convencimento do juiz, a fixação era realizada diretamente pelo juiz, hoje ela é determinada pelo patamar legal, que agora é estabelecido pela nova reforma. Ou seja, o empregado ele não consegue receber hoje em dia mais que 50 vezes o último salário que ele recebia de indenização, mesmo numa indenização gravíssima. Então, tudo isso eu acho que veio para beneficiar, tudo isso beneficia o empregado. Tá? Então, uma indenização por acidente de trabalho não fica mais a critério do juiz decidir quanto valia a saúde daquele trabalhador, tá? Mas assim ele fica atrelado à legislação, ele não fixa um patamar mais alto do que estabelece a legislação atual. Você acha que foi uma mudança positiva para ambas as partes? Em alguns aspectos sim, outros não. Mas a reforma é muito ampla, difícil a gente abordar todos os aspectos. Mas em alguns pontos, sim, mas eu não consigo mensurar isso para você. E essa reforma, ela ainda pode haver alteração dentro da reforma? Pode haver, não sei se chama emenda, ou talvez alguma coisa que eles tenham determinado ali, eles vejam que não deu exatamente certo do jeito que imaginavam e aí o governo vai lá e faz uma alteração? Sim, eu creio que existam sim ainda muitas reformas, a legislação ainda vai se adequar. Existe um conflito muito grande entre a legislação e súmulas que hoje em dia são vigentes. Muitas súmulas eu imagino que serão canceladas porque entram diretamente em conflito com o texto legal. E aí, para vocês que trabalham com o direito trabalhista, tudo fica um pouquinho mais complicado, pelo menos por um tempo, até haver uma adaptação, né? Fica muito complicado. O profissional hoje que atua nessa área precisa de uma dedicação exclusiva, precisa de uma reciclagem, uma renovação, muito estudo, cursos extras, porque ficou assim muito complicado para a gente, a alteração foi muito ampla e para o profissional que atua na área trabalhista, ele vai precisar se atualizar bastante. No seu caso, você é advogado trabalhista, você que tem que correr atrás dessa sua atualização. Agora, por exemplo, uma questão da parte da Justiça do Trabalho. Aí a parte da Justiça promoveu uma capacitação para os seus funcionários públicos? Sim, quanto ao profissional liberal, cabe a ele procurar, estudar e se especializar. Agora, os setores da justiça, né, principalmente os servidores, quem trabalha, né, como os servidores da Justiça do Trabalho, eu imagino que tenham capacitações lá dentro mesmo, cursos, porque a reforma é ampla, você não consegue abordar tudo isso de uma única vez, vão ocorrer aí mudanças no decorrer do tempo, a gente vai ter que aguardar também o posicionamento dos tribunais, sedimentar a jurisprudência, então tudo isso requer uma atualização constante do profissional. Fernanda, e quem trabalha em casa, o home office, e quem trabalha também de forma informal, de modo informal, né? O trabalhador informal. Isso daí tem alguma influência dentro da reforma? Ou essas pessoas não entram, não são abrangidas? Então, são dois assuntos diversos, tá? Primeiro, o trabalho em home office. O trabalho em home office, ele sempre existiu. Como, por exemplo, o pessoal que trabalha em TI. Trabalha muito em casa, trabalha home office, o trabalho é mensurado por produtividade, então ele sempre existiu. O que a reforma fez foi regulamentar esse tipo de trabalho.
trabalho em home office agora legalmente existe, né? Então o trabalhador pode trabalhar na sua casa, sendo mensurado a atividade dele pela produtividade e não por horário, porque senão logicamente não iria caracterizar, né, um trabalho à distância. Mesmo porque outro ponto crítico com referência ao trabalho em home office são as horas extras. O trabalhador que trabalha hoje em dia em home office, ele não tem direito às horas extras. Então, o trabalho dele tem que ser medido, mensurado pela sua produtividade. O trabalhador que chega, liga o computador às 8 da manhã e só pode desconectar às 18, não configura um trabalho em home office sem pagamento de horas extras, tá? Ele trabalha em home office, mas ele não trabalha por produtividade. Então, isso é outra questão bastante polêmica, tá? Então, você vai tirar, você tem lá na sua empresa 50 trabalhadores, agora você tira 25 e coloca em home office, porque daí você consegue aumentar a produtividade dele, tá? Então, a questão do home office, ela tá polêmica por causa da supressão da hora extra. E o informal? O trabalho informal, que seria o trabalho autônomo, é isso? A questão seria do trabalho autônomo. O trabalhador autônomo, ele tem uma relação civil, ele não tem uma relação trabalhista com a empresa. Então, para ele nada muda. Ele vai continuar prestando o serviço dele sem o requisito da relação de emprego, que seria a subordinação. O que a legislação veio para dizer, firmar e fixar seria que aquele trabalhador autônomo que trabalha com exclusividade não tem o vínculo de emprego, porque era forte o posicionamento dos tribunais no sentido de que o trabalhador sem vínculo de emprego, tá? Que mantivesse uma relação civil de prestação de serviço para empresas, mas que trabalhasse exclusivamente para aquele empregador, tivesse o seu vínculo de emprego reconhecido. Então, a legislação agora só firma, tá? Só vem para colocar isso na norma de que o trabalhador, seria inserir na norma de que o trabalhador autônomo, ele não tem vínculo de emprego, mesmo que ele trabalhe com exclusividade. Porque ele é terceirizado? Ele pode ser um terceiro. Não seria isso, né, um terceirizado, porque o terceirizado, ele é contratado por uma outra empresa, que seria a tomadora dos serviços, tá? Ele é um prestador. Ele é um prestador de serviço, ou seja, ele não tem vínculo nenhum com o empregador, ele não tem vínculo, ele não tem contratação nenhuma. Ele vai até a empresa para simplesmente prestar os serviços dele. Então, ele presta conforme a sua carga horária e a sua própria direção. Ninguém da empresa vai, como dizemos, mandar nele, ele não tem subordinação. A partir do momento que ele tiver subordinação, ele deixa de ser um empregado autônomo e passa a ser um seletista, porque daí existe um requisito legal do vínculo de emprego, que é a subordinação. É um assunto bem abrangente mesmo, hein? A gente vai continuar falando disso, mas agora vamos para o intervalo rapidinho e o Caderno Digital volta já. O programa Caderno Digital está de volta. Hoje eu estou com a advogada Fernanda Mello e o nosso assunto é a reforma trabalhista. Ela atua nessa área e, Fernanda, a reforma trabalhista promete mais vagas no regime seletista. Então, sobre isso, tem uma reportagem para a gente assistir agora. Vamos ver. Em 2017, o governo federal aprovou a reforma trabalhista. Segundo as regras, a modernização do sistema melhora o ambiente de negócios, permite ampliar o quadro de funcionários com maior eficiência e segurança jurídica. O Instituto Brasileiro de Gestão e Educação, IBGE, afirma que a taxa de desemprego no ano passado foi de 12%. O índice está caindo, mas as agências continuam lotadas.
Hoje, dentro da nossa área, né, da área da atuação dentro das agências, a gente tem percebido que o aumento de candidaturas para determinadas vagas tem aumentado, né, devido a essa reforma, né? Ele passa uma segurança maior para o funcionário, que antigamente a gente via que algumas leis, elas tinha a questão de favorecer, né? O funcionário tinha uma visão de que ele era favorecido às empresas. E hoje essa visão ela está um pouco, né? Ela desqualificou um pouquinho, as pessoas têm tido uma percepção diferente sobre a legislação, né? Muitas pessoas estão buscando se informar, então a gente vê muitas vezes os candidatos questionando, perguntando pra gente alguns pontos, e até nas vagas temporárias, muitos candidatos que antigamente a gente não tinha uma boa, né, um número grande de candidaturas, as pessoas não tinham muito interesse nas vagas, hoje elas têm se candidatado muito mais e se sentindo um pouco mais seguros também com relação às vagas temporárias e vagas efetivas também, por conta da mudança da legislação. Sem sentir o reflexo aparente da reforma, muita gente continua atrás de uma vaga que nem sempre é da sua área de atuação. Que vaga que você está procurando de emprego? Agora, ultimamente, o que pintar, eu tô pegando, mas se puder, nos últimos tempos que eu trabalhei, que eu trabalhei já, eu prefiro. Quanto tempo já que você está desempregado? 1 ano e meio, mais ou menos. E a situação está complicada? Tá difícil, muito difícil. Hoje em dia tá difícil arrumar emprego, muito difícil. A gente entrega e nada até agora. Já para o supervisor do posto de atendimento ao trabalhador em Jundiaí, a reforma trabalhista não será um marco para a geração de emprego tão cedo. Com relação à reforma trabalhista propriamente dita, não houve nenhum tipo de interferência nas vagas ou nas oportunidades aqui ofertadas. Até porque o empregador, ele não nos comunica de que forma vai ser essa relação dele com o trabalhador. E para o trabalhador também, ele não nos pergunta que tipo de contrato que vai ser essa relação dele com o empregador. Então, para nós aqui do PAT, ainda não houve nenhum reflexo com relação a essa relação do empregador e o trabalhador. No momento, como tem muita gente desempregada, né, acho que eles procuram mais um perfil de idade menor, né, e vão deixando a gente mais, devido a muita experiência também, que eu trabalhei muito tempo em empresa também, né, e eu acho que depende do salário também, né, que o último salário eles perguntam, e quando a gente fala, admira um pouco, então tá muito difícil. E aí, Fernanda, o que você achou do que o pessoal falou aí na reportagem? Então, eu também entendo que não seja um marco mesmo para novos empregos, tá? Para a criação de novos empregos. Eu acho ainda muito cedo para a gente pensar dessa maneira. Vamos ter que aguardar aí as mudanças que vão ocorrer, mas eu não sei se a reforma conseguiria, teria, não sei, esse objetivo ou conseguiria realmente a criação de novos empregos. Eu não acredito que a reforma trabalhista gere novos empregos, não. E outra, né? Foi aprovada no final do ano, aí vieram as festas, agora começo de ano já vai ter o carnaval, quer dizer, é tudo muito, numa época meio complicada, né? Tudo é muito recente ainda, né? E inclusive o judiciário em recesso, né, até meados aí de janeiro. Então, acho que a gente só vai conseguir ver como tudo isso vai ocorrer, vai acontecer na prática, né? Mais para o final aí de 2018, para a gente começar a ter os posicionamentos, as decisões, né, dos juízes e quem sabe aí dos tribunais. Mas você vê a realidade das ruas, a pessoa há 1 ano e meio entregando currículo, não consegue uma oportunidade de emprego, aí se oferece para trabalhar em outra área que não é a sua. Quer dizer, as pessoas, elas se dispõem a trabalhar no que for. O problema é que não encontra oportunidade. A oportunidade de trabalho realmente, ela está hoje em dia bastante escassa, mas eu acho que não é aí pela reforma que a gente vai ter uma geração de empregos. Na minha opinião, a questão aí é econômica. E é Brasil, né? E em geral, Brasil.
É no país inteiro. É que a gente tem as entrevistas daqui da nossa região, mas a gente sente isso, né? A gente vê internet, índices de emprego, de desemprego. É uma situação bem complicada mesmo. Agora, os direitos do trabalhador que está empregado, né? Ou aquele que tem aquela esperança de ter um emprego na carteira de trabalho, bonitinho. Esses direitos são o que realmente preocupam mesmo as pessoas, porque elas têm medo de perder o que já era uma conquista. E é natural isso. Sim, é natural. Mas assim, as mudanças elas estão aí, estão acontecendo, mas nada que vá prejudicar demasiadamente o trabalhador, mesmo porque para qualquer alteração necessita da conveniência, do acordo entre as partes, né? Então, assim, o trabalhador, ele não vai perder aquilo que ele adquiriu, ele não vai perder. Então, eu acho que, assim, não precisa também ter tanta insegurança. Essa parte de hora extra, que você falou de banco de horas, é um ponto bem interessante, né? Que a gente pode até reforçar essas informações. Quer dizer que agora o empregador não é obrigado mais a pagar a hora, ele pode exigir o banco de horas, ou aí eles têm que entrar num consenso também? Então, as horas extras, elas continuam existindo, devem ser pagas com um adicional de 50%. O que ocorre é que a legislação agora permite que, de comum acordo, o empregado e o empregador formalizem um acordo para compensação das horas, desde que, logicamente, elas sejam compensadas no período previsto em lei, que são 6 meses. Então, o empregado, ele não é obrigado a formalizar esse acordo, tá? Veja bem, é um acordo. Ambas as partes devem concordar. Então, por exemplo, o empregado que vinha recebendo as horas extras, o empregador pode chamá-lo e propor um acordo para compensação, tá? Lógico que tudo isso deve ser analisado. A empresa não está bem financeiramente, então, melhor para ambas as partes, de repente, formalizar um acordo para não perder o emprego. Tá? Então, ninguém vai obrigar o empregado a formalizar. O empregado vai formalizar se for conveniente para ele. E se ele não quiser perder o emprego e também, se ele né? não quiser perder o emprego. Senão ele pode ser trocado por um outro que queira. Exatamente, né? Exatamente, é isso. Porque a realidade é essa, tá sobrando candidato para o mercado, tá sobrando candidato, tá faltando vaga, então você não tem muito o que ficar exigindo, infelizmente, porque o ideal é que tivesse vaga disponível, um crescimento econômico maravilhoso. Então, o poder diretivo do empregador, né, é maior do que o do empregado, né? Então, ou seja, na relação ali, o empregador é sempre mais forte do que o empregado. Então, para não perder o emprego, o que você faz? Você assina um acordo, né? O empregado fica na posição desfavorável e acaba assinando um acordo para não perder o emprego. A gente sabe que a realidade vai ser essa. Vai ser essa. Então, vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Caderno Digital volta já. Caderno Digital de volta. Hoje estamos falando sobre reforma trabalhista. Eu e a advogada Fernanda Mello. Ela está esclarecendo bastante coisa para a gente dentro de um universo muito abrangente. A gente está falando do principal, do que é mais importante. Fernanda, a nossa equipe foi para as ruas e pegou algumas dúvidas da população para você responder. Vamos a elas? Vamos. Pessoas que trabalham de carteira assinada perdem seu direito? Não, pessoas que trabalham com carteira assinada não vão perder direitos, tá?
com exceção, logicamente, daquelas normas, como eu citei, por exemplo, que são as horas em itinerário, que foram suprimidas pela legislação. Então, realmente, a legislação veio e suprimiu, tirou, ou seja, tirou isso do ordenamento jurídico. Então, logicamente, perdeu o direito, mas, em regra geral, não. Mais uma. O salário pode ser reduzido? Não entendi. O salário pode ser reduzido, Fernanda? Salário não pode ser reduzido, tá? Salário é garantia constitucional e não pode ser reduzido. O que pode acontecer é aquele trabalho em tempo parcial. Logicamente, você vai trabalhar menos, você vai receber menos, mas não existe redução salarial. Eu corro risco de perder a licença maternidade? Não. Nada mudou com referência à licença maternidade. Tudo permanece como era antes, 120 dias de licença. 120 dias de licença para geral, né? Tem algumas categorias que têm algum acordo? Algumas empresas que participam de um programa cidadão têm direito a um tempo maior. A gente tem mais pergunta? Tem mais pergunta. Eu continuo a pagar a contribuição sindical? A contribuição sindical, a partir de agora, ela só pode ser descontada da remuneração do empregado com autorização expressa dele. Ou seja, só se o empregado quiser aceitar e deixar lá assinado na empresa que quer contribuir com o sindicato. Posso entrar na justiça depois da revisão do trabalho? Sim, pode entrar. Hoje a legislação ela determina, né, que a empresa e o empregado podem assinar no sindicato da categoria um termo de quitação anual das verbas. Então, ele pode assinar lá no sindicato, mas isso não impede que ele ingresse na justiça requerendo os direitos que não foram pagos no decorrer do contrato de trabalho. Vai ter muita dúvida ainda ao longo desse ano de 2018, né? Para quem trabalha com carteira assinada, vocês advogados se preparem para receber bastante cliente, para tirar dúvida, porque o negócio não é simples. O negócio ficou bastante complicado mesmo e o que eu acho também, né, que isso tá inibindo um pouco também o trabalhador do acesso à justiça, né, porque o trabalhador agora ficou assustado. E aí, eu posso entrar com a ação, mas dizem que se eu entrar com a ação, eu vou ter que pagar, né? Então, o empregado, ele tá inibido de procurar, né, o Poder Judiciário. Então, será que essa reforma não trouxe aí uma restrição, né, do empregado poder, né, de ter o livre acesso ao Poder Judiciário, né, como a Constituição prevê? E vocês incentivam que sim? Sim, logicamente, é um direito do empregado procurar o Poder Judiciário. Então não tenham medo, Não. Vão atrás dos seus direitos. A única questão é que o profissional tem que estar bem preparado hoje em dia, porque senão ele pode onerar o seu cliente, né? Se você não estiver bem preparado, você não tiver um conhecimento da legislação, você pode onerar o seu cliente, que agora vai ter que pagar os honorários, né, de sucumbência e os honorários periciais. Então, na parte que ele for sucumbente, ele terá que pagar. Tá vendo? Uma dica final da Fernanda Mello, nossa convidada de hoje, para você. E para você ficar esperto, né? Porque a gente tem que estar sempre muito atento, muito prevenido, para às vezes tentar buscar um benefício e acabar encontrando um prejuízo. Fernanda, muitíssimo obrigada pela sua participação. Por nada, até logo, eu agradeço o convite e estou à disposição. E o Caderno Digital vai ficando por aqui. Um abraço para você, acompanha a nossa reprise 5h30. Estamos aí nas mídias sociais para quem perdeu ou para quem quer ver de novo. Tchau, tchau, até a próxima edição.